Você já parou para pensar no que acontecia enquanto você dormia? Num dia comum, a vida segue seu curso. O sol se põe, as luzes da cidade se acendem. As pessoas voltam para casa, jantam, assistem televisão, ligam o despertador para o dia seguinte. Acreditam que o amanhã é uma certeza, uma continuação natural do hoje. Mas e se, em uma dessas noites, sem que ninguém soubesse, o destino de todos estivesse por um fio? E se a sobrevivência da humanidade dependesse da decisão de uma única pessoa, sentada em uma sala de controle, a milhares de quilômetros de distância? A história que vamos contar hoje é sobre uma noite assim. Uma noite que poderia ter sido a última para todos nós. Imagine a cena. É 26 de setembro de 1983. O mundo girava em sua rotina habitual. Notícias sobre economia, esportes e política local dominavam os jornais. Nas ruas, a vida pulsava com sua normalidade reconfortante. As preocupações eram as contas a pagar, o trabalho do dia seguinte, os planos para o fim de semana. Ninguém, absolutamente ninguém fora de um bunker secreto perto de Moscou, imaginava o perigo iminente. O apocalipse não anuncia sua chegada com trombetas. Às vezes, ele começa com um bip silencioso em uma tela, em um lugar onde a maioria de nós nem sabe que existe. Era uma noite como tantas outras, mas que escondia o potencial para o silêncio eterno. Naquela época, o mundo vivia sob uma sombra constante, mas as pessoas haviam se acostumado com ela. A ameaça nuclear era como um ruído de fundo, uma possibilidade distante que se misturava ao cotidiano. As crianças faziam treinos de evacuação nas escolas, mas, para a maioria, a vida continuava. Era fácil esquecer que, em silos subterrâneos e submarinos ocultos, milhares de mísseis estavam prontos para serem lançados ao toque de um botão. A paz era mantida por um equilíbrio frágil, uma doutrina assustadora chamada destruição mútua assegurada. A lógica era simples e terrível. Se você me atacar, eu revido, e ambos seremos aniquilados. Um pacto de suicídio global. Dentro desse cenário, a normalidade era uma ilusão cuidadosamente construída. Enquanto o cidadão comum se preocupava com o trânsito ou o preço do pão, homens como Stanislav Petrov passavam suas noites em claro, vigiando os céus. Eles eram os guardiões silenciosos de uma paz precária. Seu trabalho era monótono, repetitivo, até que deixasse de ser. Naquela noite específica, a rotina foi quebrada. O que parecia ser apenas mais um turno se transformaria no momento mais crítico da história da humanidade desde a crise dos mísseis de Cuba. O mundo dormia, e Petrov estava prestes a ser acordado por um pesadelo eletrônico. Para entender a decisão de Petrov, precisamos voltar um pouco no tempo. A década de 1980 foi um dos períodos mais tensos da Guerra Fria. A relação entre os Estados Unidos e a União Soviética estava em seu ponto mais baixo em anos. De um lado, o presidente americano Ronald Reagan chamava a URSS de Império do Mal e anunciava um ambicioso programa de defesa espacial, a Guerra nas Estrelas. Do outro, o líder soviético Yuri Andropov, um ex-chefe da KGB, via a América com profunda desconfiança, convencido de que um ataque surpresa era não apenas possível, mas provável. A desconfiança era o ar que se respirava. Essa tensão não era apenas retórica. Ela se manifestava em ações concretas que aumentavam o risco de um confronto. Poucas semanas antes do incidente de Petrov, em 1º de setembro de 1983, um caça soviético havia abatido um avião de passageiros sul-coreano, o voo 007 da Korean Airlines, que invadiu o espaço aéreo da URSS. Todas as 269 pessoas a bordo morreram, incluindo um congressista americano. O incidente gerou uma onda de indignação global. Reagan condenou o ato como uma barbárie, um crime contra a humanidade. A paranoia em Moscou atingiu níveis estratosféricos.
Os soviéticos estavam convencidos de que o voo era uma missão de espionagem, um prelúdio para algo pior. O Kremlin temia um ataque nuclear preventivo. Acreditavam que os Estados Unidos poderiam usar um evento como pretexto para lançar seus mísseis. Em resposta, a inteligência soviética iniciou a Operação Ryan, um programa para detectar sinais de um ataque nuclear surpresa vindo do Ocidente. Qualquer atividade militar incomum, qualquer movimento de tropas, era interpretado sob a ótica do pior cenário possível. O dedo no gatilho estava mais nervoso do que nunca. A atmosfera era de medo, de suspeita, de uma espera angustiante por um golpe que poderia vir a qualquer momento, de qualquer lugar. Nesse clima de desconfiança extrema, a tecnologia era vista como a única defesa confiável. Sistemas de alerta precoce, baseados em satélites, foram desenvolvidos para detectar o lançamento de mísseis inimigos em segundos. A ideia era dar tempo para uma resposta, mas essa dependência da tecnologia criava um novo perigo. A doutrina militar soviética era clara: se o sistema de alerta confirmasse um ataque, a resposta deveria ser imediata e massiva. Não haveria tempo para debates, para segundas opiniões. A decisão de retaliar seria quase automática. Era nesse ambiente, uma verdadeira panela de pressão global, que o tenente-coronel Stanislav Petrov iniciou seu turno naquela noite de setembro. A noite avançava no bunker Serpukhov 15, um centro de comando secreto nos arredores de Moscou. O trabalho de Stanislav Petrov era monitorar os satélites do Sistema de Alerta Precoce Soviético, o OKO. Era um trabalho de imensa responsabilidade, mas geralmente monótono. As telas mostravam o espaço, os continentes, a escuridão. Mas, poucos minutos depois da meia-noite, a monotonia se estilhaçou. Uma sirene ensurdecedora rasgou o silêncio da sala. Luzes vermelhas piscaram. Em uma tela, uma palavra gigante e terrível se materializou: lançamento. O sistema indicava que um único míssil balístico intercontinental havia sido lançado dos Estados Unidos em direção à União Soviética. O protocolo era inequívoco. Petrov deveria verificar a informação e, se confirmada, repassá-la imediatamente para seus superiores. A partir daí, a cadeia de comando levaria a informação até o líder soviético, que teria poucos minutos para decidir se lançava ou não um contra-ataque nuclear em escala total. Na sala de controle, todos os olhos se voltaram para Petrov. O pânico começou a se instalar. Seus subordinados gritavam, os telefones tocavam. O sistema, que fora projetado para ser infalível, dizia que a guerra havia começado. A pressão sobre seus ombros era o peso de bilhões de vidas. Cada segundo que passava era um segundo a menos para a resposta soviética. Mas algo não parecia certo para Petrov. Sua intuição, forjada em anos de treinamento, começou a questionar a máquina. Um ataque nuclear dos Estados Unidos começaria com um único míssil? Era ilógico. Um ataque preventivo de verdade seria massivo, avassalador, com centenas ou milhares de mísseis lançados simultaneamente para neutralizar a capacidade de retaliação do inimigo. Um único míssil não fazia sentido estratégico. Era como tentar derrubar um elefante com um estilingue. Enquanto a sirene continuava a uivar, Petrov travava uma batalha interna. De um lado, o protocolo e a máquina. Do outro, sua lógica e seu instinto. Enquanto ele hesitava, o sistema gritou de novo. Um segundo míssil, depois um terceiro, um quarto e um quinto. Agora a situação era ainda mais grave. O sistema não indicava mais um lançamento isolado, mas múltiplos. Mesmo assim, a desconfiança de Petrov persistia. 5 mísseis ainda era um número muito pequeno para um primeiro ataque crível. Ele se agarrou a essa dúvida. Desobedecer ao protocolo era traição. Reportar um alarme falso seria o fim de sua carreira, mas reportar um ataque que não era real seria o fim do mundo. Em meio ao caos, ele precisava fazer uma escolha. E precisava fazê-la naquele instante.
Stanislav Petrov tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Ele pegou o telefone conectado diretamente com o alto comando do exército soviético. Com a voz firme, apesar da tensão que paralisava a sala, ele relatou o alarme, mas acrescentou a informação crucial. Ele classificou o alerta como um alarme falso. Ele disse aos seus superiores que o sistema de satélites estava, provavelmente, com defeito. Ele estava apostando sua carreira, sua liberdade e talvez sua vida na sua própria intuição, contra um sistema de bilhões de rublos projetado para ser perfeito. Ele estava dizendo à máquina que ela estava errada. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da história. Petrov e sua equipe esperaram em um silêncio torturante. Se ele estivesse errado, os primeiros mísseis americanos atingiriam a União Soviética em cerca de 20 minutos. A aniquilação seria a prova de seu erro catastrófico. Mas, se ele estivesse certo, o silêncio continuaria. Ele olhava para as outras telas, buscando confirmação nos radares terrestres. Nada. Os radares, que deveriam detectar os mísseis se aproximando no horizonte, permaneciam mudos. Essa ausência de confirmação reforçou sua convicção. A guerra não estava vindo pelo céu. A guerra estava apenas dentro do computador. A investigação posterior revelou a causa do erro. Foi uma conjunção rara e bizarra de fatores. Os satélites soviéticos haviam confundido o reflexo da luz do Sol em nuvens de alta altitude com o calor emitido pelos motores de mísseis em lançamento. O sistema de computador, programado para interpretar esses sinais, fez exatamente o que foi projetado para fazer, deu o alarme. A tecnologia não falhou em seu funcionamento. Ela falhou em sua concepção. Ela não tinha a capacidade de discernimento, de contexto, de duvidar. Era um sistema brilhante, mas estúpido. Ele não podia saber que um ataque nuclear real não começaria daquela maneira. As consequências de uma decisão diferente são quase impossíveis de imaginar. Se Petrov tivesse seguido o protocolo, se tivesse apenas repassado o alarme como confiável, a cadeia de comando soviética teria sido ativada. Com a paranoia no auge, é quase certo que a liderança soviética teria ordenado uma retaliação massiva. Centenas de cidades na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares seriam incineradas em minutos. A resposta americana seria igualmente devastadora. O resultado seria um inverno nuclear, o colapso da civilização e a morte de centenas de milhões, talvez bilhões, de pessoas. Um holocausto global evitado por um homem que ousou dizer não. O mais incrível dessa história é o silêncio que a envolveu. O mundo continuou girando sem saber que esteve à beira do abismo. Na manhã seguinte, as pessoas acordaram, tomaram seu café, foram para o trabalho, sem imaginar que deviam suas vidas a um oficial soviético desconhecido em um bunker secreto. O incidente foi classificado como ultra-secreto. Stanislav Petrov não foi celebrado como herói. Pelo contrário, ele foi repreendido por não ter preenchido o diário de bordo corretamente durante o caos. Sua desobediência, embora tenha salvado o mundo, expôs falhas graves no sistema de defesa soviético, o que era uma vergonha para os militares. Petrov foi eventualmente transferido para um posto menos sensível e se aposentou precocemente. Ele viveu por décadas em relativo anonimato, em um modesto apartamento nos arredores de Moscou. A história só veio a público anos depois, após o colapso da União Soviética. Ele nunca se viu como um herói. Em entrevistas, ele dizia simplesmente: "Eu era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa." Foi só isso. Mas sua humildade não diminui a magnitude de seu ato. Em um momento em que a tecnologia e o protocolo gritavam por destruição, ele escolheu a humanidade. Ele escolheu a dúvida, a razão e a calma. A história de Petrov nos ensina uma lição poderosa sobre a nossa dependência da tecnologia. Confiamos em algoritmos, em sistemas automatizados, para tomar decisões cada vez mais complexas. Mas esquecemos que a tecnologia não tem bom senso, não tem intuição, não compreende nuances.
A decisão final, nos momentos mais críticos, ainda repousa sobre o julgamento humano. A coragem de questionar, de desafiar a autoridade de uma máquina ou de um protocolo rígido, pode ser a linha tênue que separa a sobrevivência da catástrofe. A salvação do mundo não veio de um político ou de um general, mas de um indivíduo que se recusou a ser um autômato. Nossos dias comuns, nossa rotina pacífica, são mais frágeis do que imaginamos. Eles dependem, muitas vezes, de decisões silenciosas tomadas por pessoas desconhecidas, em lugares que nem sabemos que existem. A história está cheia desses momentos, desses heróis anônimos, cujas escolhas nos permitiram chegar até hoje. A coragem de Stanislav Petrov nos lembra que a maior arma da humanidade não é um míssil ou uma bomba. É a capacidade de um ser humano de pensar, de sentir e, diante do abismo, de escolher a esperança em vez do medo. E por essa escolha, feita em uma noite solitária de 1983, todos nós